Pronto. Boa tarde novamente a todos e todas aqui presentes, né? Aos nossos convidados que vão explanar um pouco das temáticas das sessões de hoje e a todos os colegas, né, servidores, educadores da comunidade de IF Sertão. Hoje, no dia 18 de 11 de 2021, né, o IF apresenta aqui para a gente o nosso último dia do Encontro de Desenvolvimento Institucional, a sessão número 5 e a sessão número 6. A sessão número 5, que vai iniciar agora, com a temática solicitação de progressão por mérito e por capacitação, utilizando o SEI, que vai até umas 3h20, 3h30, depois vamos ter um pequeno intervalo, e a outra sessão, sessão número 6, está marcada para começar às 15h40, com a temática de implantação do programa de gestão UniF Sertão. Tá? Antes de iniciar, né, apresentar aqui os convidados, deixar os convidados à vontade para explanar a temática, eu gostaria de passar só alguns pequenos informes para que a gente tenha celeridade em alguns pontos, né? Então, essa primeira sessão vai ter em torno de 1h20, iniciando agora. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, não é só ir no chat, escrever a palavra pergunta lá em maiúsculo e redigir o seu questionamento, ou após o término da fala dos convidados, pode levantar a mãozinha, que é por ordem a gente vai tentando organizar, tá? E no decorrer da explanação dos convidados, eu vou pôr o link do chat, no chat na presença, um formuláriozinho para que vocês possam preencher e futuramente receber o certificado. Então, nesse momento, né, vamos dar início aqui à nossa sessão, número 5, titulada Solicitação de Progressão por Mérito e Capacitação utilizando o SEI. Gostaria de apresentar os 3 convidados que vão fazer esse bate-papo com vocês, né? Gostaria de convidar a Ana Carolina Pereira Gomes, mestre em Administração Pública pela Univasf, graduada pela Univasf também, servidora do nosso instituto, e atualmente integra a equipe de gestão de pessoas do IF Sertão, né, lotada na reitoria. Gostaria de convidar também Simaia Duarte, especialista em psicopedagogia pela Universidade Estadual de Pernambuco e graduada em pedagogia pela UNEB, servidora do IF Sertão, e atualmente é chefe do Departamento de Administração de Pessoas do IF Sertão. E gostaria de convidar também Francisca Milton, mestre em Engenharia de Software pela CESA, Edu, e graduada em Engenharia de Computação pela UPE, servidor também do IF Sertão Pernambucano, e atualmente é diretor da Gestão de Tecnologia de Informação, da DGTI do IF Sertão, né? Então, temos aqui 3 colegas, né, que vamos tratar dessa primeira temática, sessão número 5, e aí deixo livre a palavra para eles começarem a se apresentar e explanar a temática. Sejam bem-vindos e agradeço desde já eles poderem ter aceitado o convite. Boa tarde, pessoal. Oi? Pode falar, Carol. Boa tarde. Não, pode começar. Eu acho que você fala, Simaia também, e depois eu posso já começar com a apresentação, né? Mostrando. Não, eu vou começar e depois você entra na segunda etapa. Eu vou introduzir o projeto. Beleza, combinado. Tá bom? Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao último dia do evento, né? Então, a ideia de hoje é a gente conversar, né, sobre o projeto de uma forma mais detalhada do PEN-SEI, né? Informar o que é o PEN, o que é o SEI, como é que eles se integram, o que é essas 2 siglas, né? Então, a ideia é a gente tirar dúvidas, né? E a gente, na segunda etapa da apresentação, a gente vai mostrar um pouco, né, do que vai vir referente a esse projeto eletrônico a nível institucional, né? Então, é importante que, como o Heitor falou, né, quem tiver dúvida, coloca as informações aí no chat, que quando a gente tiver nos intervalos da apresentação, a gente vai sanar todas as dúvidas, né? Lembrando que a ideia aqui é a gente explanar para um projeto que vai ser executado, né, ao decorrer do ano de 2022, né? Então, que envolve praticamente todos os servidores da instituição. Então, a ideia hoje aqui é a gente falar o que é o PEN, quais são os produtos do PEN, né? Qual é o nosso planejamento institucional referente ao PEN,
daí, no final, a gente abre para dúvidas gerais. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Então, o PEN, né? Ele é Processo Eletrônico Nacional, né? É uma sigla aí de um projeto a nível nacional que o governo tinha lançado um decreto para que todas as esferas da administração tenham todos os seus processos de maneira pública e eletrônica, né? Então, diante desse projeto a nível nacional, é que vocês, no caso as instituições, né, têm que fazer suas adequações para que todos os seus fluxos internos fossem totalmente digital, né? Para isso, a instituição poderia usar qualquer outro software ou qualquer outro procedimento para se adequar ao processo eletrônico nacional, né? Então, a gente, como instituição, a gente fez pesquisa no mercado de sistemas que a gente já utilizava e sistemas que o mercado também já utilizava, outras instituições, né? E a gente chegou à conclusão que o sistema a ser escolhido para a nossa instituição vai ser o SEI, né? Então, o SEI, o significado dele, né, Sistema Eletrônico de Informações, é um sistema que foi desenvolvido pelo TRF da 4ª Região e o TRF, em parceria com o Ministério da Economia, né, liberou o sistema para toda a área do Executivo. Então, o SEI já é utilizado amplamente dentro do TRF, né? Então, depois dessa parceria junto com o Executivo, vários outros órgãos, praticamente, eu acho que quase todos os ministérios utilizam o SEI, né? Então, diante dessa consolidação do sistema, né? Então, a gente achou, depois de a gente ter feito alguns testes, pesquisa, contato com outras instituições, a gente viu que o SEI é adequado para ser utilizado dentro da nossa instituição, né? Então, o SEI é um sistema gigantesco, tem N funcionalidades, trabalha puramente com qualquer instância processual, né? Então, é um sistema bem amplo, então, praticamente, acho que todas as nossas necessidades institucionais, o sistema consegue abarcar, né? Então, a nossa sigla, né, hoje de utilização vai ser o PEN-SEI, né, que é o Processo Eletrônico Nacional, utilizando o sistema SEI cedido pelo TRF da 4ª Região. Os benefícios de utilizar o SEI são vários, né? Vários, eu só elenquei alguns aqui para a gente ter uma visão da mudança institucional que a gente vai ter ao longo desses anos, né? Vamos ter redução de custos financeiros, isso é fato, reduzir impressão, enfim. Então, a gente vai ter um custo grande nessa questão de impressão, redução dos custos operacionais, questão de armazenamento, arquivamento, agora tudo vai ser feito no mundo digital, né? Redução de tempo, né, na questão de manipulação, tramitação de processos físicos, então vamos ter uma redução de tempo gigantesco dentro de cada setor, né, na tramitação dos seus fluxos. Vamos fazer eliminação, vai ter eliminação de perdas, né, de extravio, perdi o processo molhou, o processo foi arquivado, mas ninguém sabe onde colocou, então a gente vai ter, porque como o processo vai estar digital, né, então dificilmente vai haver alguma perda referente ao processo. Vamos conseguir fazer o compartilhamento desses documentos e processos da maior facilidade para setores, outros órgãos que sejam parte interessada do processo. Então, vai ter uma facilidade na questão do compartilhamento. E questão da publicidade, né? A gente vai, os servidores envolvidos ou setores envolvidos, vai ter uma facilidade em conhecer ou em saber o que é que está acontecendo, né? Caso você esteja com interesse em algum processo que você abriu junto ao Recursos Humanos, você vai ter maior facilidade para saber os status, mesmo tramitando internamente, né? Você vai saber qual foram os setores que passou, qual foram os despachos, então você vai acompanhar a temporalidade toda do processo, né? Então isso vai ter um ganho de publicidade grande, porque hoje vocês sabem que se você quiser saber um status de um processo, ou você se receber alguma notificação por e-mail, ou você ir num próprio setor para saber como é que anda aquele processo, enfim. Então, a gente vai ter uma redução de tempo na questão da tramitação e, em paralelo, vamos ter a publicidade do conteúdo do processo, caso a gente seja a parte interessada do processo, né? Vantagens.
o sistema vai ser totalmente online, praticamente todo o fluxo é web. Usuários externos vão ter acesso, né? Pode ter conhecimento dos processos. Um exemplo, se um pai de um aluno tem algum processo interno, ele pode acompanhar externamente esse processo. Então, enfim, então a gente vai ter ou fornecedores que têm alguma parceria com a nossa instituição, se tiver algum processo em andamento, ele poderá também acompanhar essa tramitação sendo usuário externo, né? E o sistema, ele tem, como eu falei, né, no início, ele tem várias funcionalidades. Eu elenquei algumas aqui só para vocês terem ideia do poder que o sistema tem, né? Ele tem controle de prazos, ele tem ouvidoria, estatísticas por unidade, tempo de processo, base de conhecimento, enfim, ele tem várias funcionalidades aí que a gente vai se adaptar ao longo dos anos, né? Então, isso aí vai ser um facilitador grande para a gente vai conseguir mapear um processo que era para durar 2 meses, está durando 6 meses. Por quê? Onde é que é o gargalo desse processo? Durou 6 meses porque passou mais de 3 meses em um único setor. O que é que está acontecendo nesse setor que não conseguiu tramitar no tempo correto? Então, a gente vai conseguir mapear hoje a temporalidade do processo e aonde está acontecendo um gargalo referente ao processo, né? Então, vai ser um facilitador gigantesco para a nossa instituição referente a essa funcionalidade que o sistema oferece para a gente. Então, a capilaridade do sistema, do SEI, que a gente vai usar, né, tem várias funções, como eu tinha falado, né, e ele é acoplado a vários outros módulos, né. Ele tem módulo estatístico, tem módulo de resposta, de publicação no DOL, gestão documental, protocolo integrado, né. Então, ele tem uma arquitetura muito grande, ele se integra a um barramento, onde a gente vai poder tramitar documentos entre instituições. Eu quero a DGP aqui, quer mandar um documento para o MEC. Vai conseguir mandar via nosso sistema, via barramento, para o MEC. Então, hoje, se a gente tiver que mandar para uma lote, a gente gastar aí, sei lá, uma semana para chegar esse documento lá no Ministério, mandando pelo barramento, em poucos minutos já está lá na base de recebimento de processos da instituição do MEC. Então, a gente vai ganhar nesse tempo, né, de envio de documentos para outras instituições, né? E o sistema, ele é todo documentado a nível de usuário, né? Então, vai ter, quando o sistema estiver em funcionamento para a comunidade, vão ter treinamentos, vídeos, orientações para que toda a comunidade esteja apta a utilizar o sistema, né? A princípio, no nosso projeto, a ideia é a gente trabalhar com esse arcabouço aqui inicial, né? Onde, para a gente executar o processo eletrônico, a gente está trabalhando nessa etapa de colocar o sistema para funcionar, o próprio SEI, né? Então, depois a gente vai fazer a integração do nosso sistema ao barramento, né? Onde ele pode se comunicar com outras instituições, e, em paralelo, também a gente fazer a integração dele ao protocolo integrado, né? Ao qual a comunidade externa, né, poderá criar uma conta e acessar seu processo, caso você seja parte interessada no processo, né? Então, vai ser um sistema que vai estar amplamente integrado aos nossos sistemas aqui e aos sistemas governamentais, visto que ele vai estar acoplado no barramento. Futuramente, né, a gente vai ter o aplicativo também do SEI, onde a gente vai poder acessar nossos processos, não vou dizer que a gente consiga fazer tudo, que não, a gente faz algumas manipulações simples, acompanhamento, algumas transações, mas por mais que sejam mínimas funções, mas a gente consegue visualizar algum despacho que foi feito daquele processo ao qual a gente vai ser partícipe, né? Então, a gente vai ter uma visão do nosso processo ou do processo que está tramitando e vai poder fazer algumas manipulações via aplicativo, né? Então, isso vai ser também um facilitador para a gente. Além de a gente usar a plataforma, né, web, também vai ter a plataforma app para a gente fazer pequenas manipulações, né? Então, em breve, né, após o sistema já criar uma certa ramificação dentro da instituição, a gente, em paralelo, vai fazer o desenvolvimento e a integração com o nosso sistema, com a plataforma web de aplicativos do SEI, né?
Então, aqui vocês estão tendo um overview, né, de mais ou menos a tela do SEI, né? Ele tem aqui o menu lateral esquerdo, onde você consegue ver as funcionalidades de tramitação dos processos, né? Aqui embaixo tem os processos, cada figurinha dessa significa uma função, um status do processo, né? Se está recebido, se está parado, enfim. Então, quando houver os treinamentos e disponibilizar os materiais, vocês vão saber detalhadamente, né, como é que funciona e o que é cada ícone desse, né? Então, aqui tem outra visão de um processo já aberto, né? Aqui está um exemplo, o número do processo. E aqui tem as informações no qual a gente pode anexar arquivo, a gente pode criar o próprio documento eletrônico dentro do próprio SEI, né? E vai aparecer vários menus de manipulações que a gente pode fazer dentro desse processo, né? Então, são procedimentos que a gente vai ter que se acostumar ao longo do tempo, né? Mas depois que a gente pegar a expertise, tanto como usuário que a gente vai consumir o sistema, como quem vai gerenciar o sistema, com o tempo a gente vai se acostumar com essas siglas, com o funcionamento, e a gente vai ver que o sistema vai nos ajudar muito até na questão, né, do teletrabalho, quem está pretendendo trabalhar remotamente, ou quem trabalha puramente com o processo, né, isso vai ser um facilitador gigantesco, porque você vai poder trabalhar de qualquer lugar da onde você estiver, porque todo o seu fluxo está tramitando online, né? Então vai ser um ganho gigantesco para a instituição a utilização dessa plataforma. Temos várias referências a nível de instituto, né? Não coloquei aqui a nível de outras instituições, de ministérios, mas eu fui pegar mais uma referência próxima da gente, né? Então, a gente tem o Instituto do Paraná, tem do Minas, Rondônia, Ceará, o Baiano, Bahia. Deve ter outras instituições que a gente pode ser que eu não consiga mapear todas, mas essas são instituições que algumas dessas a gente entrou em contato, conversou, para entender, né, se está atendendo, se o sistema realmente atende aos ensejos da instituição. E todas as instituições que a gente teve contato, a gente recebeu um feedback positivo, né, na utilização do SEI. E, em paralelo, né, com o projeto que a gente está implantando na instituição, o próprio IFPE, né, que é o nosso irmão aqui a nível de Estado, também vai utilizar o SEI, então eles estão praticamente no mesmo status nosso de implantação, né? Fizemos solicitações praticamente em meses próximos e estamos tendo essa parceria para implantar em conjunto, né? Então, já é uma outra instituição que já vai estar com adesão referente ao uso do SEI, né? Então, a ideia aqui é mostrar como é que está o projeto hoje na nossa instituição, né? O que é que está acontecendo, o que é que tem em andamento, daqui para vocês terem uma visão quais são os próximos passos de implantação do SEI dentro da nossa instituição, né? Então, para esse projeto, nesse início, a gente envolveu, né, a área de TI, né, áreas administrativas, recursos humanos e protocolo, né, porque essa implementação ela tem que ser em conjunto, porque processos tramitam, processos são despachados de vários setores, então precisa o envolvimento dessas áreas, né? À medida que o projeto for evoluindo, outras áreas vão adentrar, mas para início, a gente achou interessante começar com essas 4 áreas, né? E com o tempo a gente vai ampliando as áreas para que entre no processo eletrônico institucional. Então, a ideia da gente é a gente ter um projeto segmentado, né? A gente sabe que dentro da nossa instituição tem vários processos, várias modalidades de execução de processo, né? Então, a gente tem que pensar pequeno, né? Então, vamos pensar pequeno e à medida que a gente for finalizando, digitalizando aquele fluxo processual, a gente vai aumentar o número de outros serviços. Então, a ideia da gente inicial é ofertar 5 serviços dentro da plataforma e com o tempo que esse serviço estiver consolidado, a gente, em paralelo, já vai testando outros serviços até a instituição estar puramente e totalmente dentro da plataforma. Não é um processo simples, a gente sabe por quê. A gente mexe com pessoas que trabalham 10, 15 anos com fluxo manual. Imagine você chegar assim e dizer, esqueça tudo isso, agora é tudo digital. Então, a gente está tendo um cuidado gigantesco com o apoio dos gestores para
ter essa mudança de forma gradativa e sempre mostrando benefício para quem está gerindo e para quem vai receber o novo serviço, né? Então, é uma mudança que leva tempo, né? Então, a comunidade do Instituto, né, vai aí ao longo desses 2 anos, 2022 e 2023, vamos estar migrando processos e processos até a gente chegar no nosso cenário ideal, né? Então, dependendo da maturidade dos setores, da instituição e da aceitação, da adesão dos nossos usuários, né, a gente vai mesurando a forma de serviços que a gente vai ofertando para a comunidade. Mas a ideia é começar pequeno para chegar num patamar grande lá na frente. Então, hoje, dentro desses 5 serviços aqui, né, estamos trabalhando inicialmente com esses 3 fluxos dentro do recursos humanos, né, que é progressão funcional por capacitação, progressão funcional por mérito e incentivo à qualificação, né? Então, a gente está fazendo a parceria junto com a equipe do RH, né, da reitoria. Então, estamos testando, estamos fazendo simulações e, em breve, né, vamos disponibilizar já para a comunidade, já para ter os primeiros processos referente a essas progressões, esse incentivo já totalmente em um fluxo, né? Então, a ideia aqui hoje a gente não é dar um treinamento sobre a plataforma, mas sim mostrar o que é que vai vir de novo referente ao processo eletrônico na área de recursos humanos, né? Então, era isso que eu queria passar para você, né? Quem quiser tirar alguma dúvida agora, que eu vou repassar para a nossa colega Carol, para ela fazer as ponderações referente a essa parte aqui de recursos humanos. Alguém, pessoal, tem alguma dúvida sobre a fala de Hamilton? Melk levantou a mão. Fica à vontade, Melk. Opa, boa tarde, pessoal. Não, só para reforçar aí a questão dos benefícios, né, que o Hamilton falou, a gente vai ter a oportunidade de melhoria de processo, né? Então, a partir do momento que a gente tem um processo todo digital, ele vai trazer vários benefícios e ele vai nos mostrar onde estão possíveis problemas nos fluxos de processo, né, das atividades que os departamentos hoje executam, que fica difícil de ver quando ele é executado de forma como é hoje, né, manual e físico. E aí a instituição vai ter essa oportunidade de melhorar os processos continuamente, né, que a gente vai poder saber onde o processo e por que ele está perdendo tempo em determinada etapa do caminhar dele. Né? E a outra coisa é a questão do módulo web. A Milton já está disponível a versão 4 do app dele, da versão 4.0. Né? E aí, se tudo que você fizer na versão web, você vai fazer na versão do app. Correto. Viu? É só isso aí. Beleza. Jean, acho que ele abriu aí o... Isso, já abriu a fila aí. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Só para falar um pouquinho também sobre esse processo, né, de implantação que a gente está vivenciando. Como o Hamilton bem colocou, vai ser uma mudança gradual, a gente não vai mudar todos os nossos processos do dia para a noite, mas é uma mudança que já vai começar a acontecer se tudo der certo, nosso planejamento ainda esse ano, né? A gente quer começar com o piloto ainda esse ano, para no início de 2021 a gente começar já esses processos, né, do fluxo que a Hamilton colocou, de progressão por capacitação, por mérito e incentivo à qualificação. Já no ano que vem a gente já está iniciando toda a instituição. Uma coisa que eu queria destacar dessa modificação, né, não sei se a Hamilton colocou, mas é importante destacar que a partir do momento que a gente implantar o fluxo, né, por exemplo, a gente vai startar, vai colocar, olha, processo de progressão por mérito tem que ser solicitado agora pelo SEI. Aí, automaticamente, a gente vai deixar de receber qualquer processo físico. Né? A gente não vai ter mais esse encaminhamento em duas formas, digamos assim. Né? Vai ser todo pelo SEI. Aí, coisas que são importantes, né? Que é o objetivo, né, desse evento hoje. Existe um curso do SEI que é ofertado pela ENAP, pela Escola de Governo. Então, é muito importante que os servidores, né, assim que possível, eles possam realizar esse curso.
porque a partir do momento, como eu falei, né, a partir do momento que a gente colocar, né, ó, a partir dessa data vai ser só pelo SEI, os servidores já vão ter que estar acostumados, ambientados, né, com essa nova sistemática de solicitação do processo. É claro que a gente vai dar toda a orientação, né, vão ser construídos tutoriais, né, vão ter vídeos explicativos, mas é claro, isso é muito fácil também de perceber que a gente só consegue aprender a prática, né? Então a gente vai ter que em algum momento dizer, ó, a partir desse momento aqui a gente girou a chave, não vai ser mais possível solicitar esse processo que não seja dessa forma. As meninas vão apresentar aí, a Carol e a Simaia, né, vão apresentar esses fluxos, então basicamente o que é que elas vão mostrar? Né, como funciona hoje o fluxo, né, em processo ainda não digital, né, apesar de que a gente teve um período de pandemia que a gente acabou aceitando a documentação por e-mail, mas via de regra o processo ainda é físico, a gente tem que no final imprimir tudo e armazenar na pasta do servidor fisicamente. Então elas vão mostrar como é que funciona esse processo hoje, esse procedimento hoje, ainda não eletrônico, e como é que vai ser o fluxo a partir do processo eletrônico, né? O que é que vai ter de mudança e como é que vai se dar esse trâmite, né? Como o Hamilton bem colocou também, hoje ainda não é uma etapa de treinamento, hoje é mais uma etapa de apresentação, a gente está apresentando as mudanças que vão vir, justamente para que na etapa de treinamento você já possa estar ambientado, né? Já possa saber do que se trata, já possa saber como é que isso vai funcionar, né? A gente acho que vale a pena reforçar, né, que o Hamilton colocou vários ganhos que a gente vai ter. Eu acredito que um ganho maior vai ser, com certeza, a celeridade nos processos, né? A gente não vai ter mais esse delay por um processo estar tramitando por malote, ou até mesmo a dificuldade que a gente tem, às vezes, pelo e-mail, né? Eu já tive vários problemas aqui com o processo tramitando por e-mail, porque eu deixei de ler um e-mail, caiu na caixa de spam, ou foi deletado sem querer, e, de repente, essa informação não ter a celeridade que tem, né? Com o processo eletrônico a gente tem essa confiabilidade, né? O processo vai aparecer na sua caixa de entrada, vai ter um prazo registrado para uma resposta, né? Então vai dar os alertas, vão ter recebido comunicações por e-mail. Então essa celeridade, essa confiabilidade o sistema eletrônico vai trazer para a gente, né? Então é muito importante essa implantação. Na verdade a gente já ansiava por essa implantação já há algum tempo e ela vai iniciar, se tudo der certo, ainda esse ano. Então, pedir, né, reforçar que os colegas possam se apropriar desse conhecimento. Acho que o Alexandre colocou aí já no chat, né, o link do curso do SEI na escola da ENAP. Existem outros tutoriais também no YouTube, né, a gente vai disponibilizar quando for o momento oportuno outros tutoriais de como vocês vão fazer o fluxo. Mas é muito importante que vocês já saibam que vai acontecer essa mudança e, na medida do possível, ir se apropriando dessas ferramentas, né, de como funcionam essas ferramentas, para tornar esse processo mais fácil para todos. Acho que era isso. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma consideração. Vi que o Elton levantou a mão. Sim, já. Era bom até falar contigo mesmo. Eita, não sei se saiu. Eu mudei. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar. Você falou aí no processo que poderia... Quer dizer, poderia não. Ele, no final, tem que ser tem que ser impresso. Aí, Jean, existe alguma forma de esses não serem impressos, tipo, ser armazenado em uma pasta, alguma coisa na reitoria, caso o pessoal do controle chegue e ter... Porque, assim, eu vejo que tem alguns processos que a gente, às vezes, imprime 500 páginas, 400 páginas, principalmente na progressão docente. Deixa eu só corrigir aqui, Ué, não sei se eu me expressei mal. Na verdade, o que ainda é impresso é hoje, né? Que a gente está tramitando por e-mail e o processo ainda não é eletrônico, então ele precisa ser impresso. A partir do momento que ele for eletrônico... Não, é isso mesmo. Hoje, eu estou falando hoje. Se não teria como não ter que imprimir, assim. Ou se é uma determinação mesmo que deve ser impresso. Infelizmente, hoje, atualmente, ele deve ser impresso ainda, porque a gente ainda não tem esse sistema para armazenar, né? O que é que o SEI vai fazer? Ele não vai só tramitar o processo, mas ele vai guardar a história de processo da instituição, né? Se quiser, pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas a partir do momento que ele startar o SEI, esse sistema não vai poder ser apagado mais nunca, ele vai ter que ficar disponível, né? Até aí não sei qual o prazo, mas assim, vai ser por um bom tempo, né? Se no futuro a gente migrar para outro sistema, ele vai continuar tendo que existir para a gente ter o registro histórico dos processos que estão lá. Então, hoje a gente ainda não tem essa ferramenta
né, para armazenar processos eletrônicos. A gente vai ter a partir do SEI. Então, infelizmente, os processos que não rodaram no SEI, eles vão continuar tendo que ser impressos. O Mel que pediu para falar. Só acrescentando uma coisa, o Wellington, inclusive, essa forma que a gente fez durante a pandemia de receber os processos via e-mail, foi uma forma que a gente encontrou imediata de não parar o serviço, mas que não é correta, porque a gente não tem instituído, né, que a gente ia receber isso por e-mail. A nossa tramitação é física, né? A gente ainda tem um arquivo que é físico, mas a gente está caminhando com o SEI para isso, para ser tudo digital, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo não ter tanto papel em cima da mesa, nem processos tão volumosos. Vai ter esse arquivo aí guardado com segurança. Na hora que você quiser consultar um processo, vai estar muito mais fácil, né? A gente fez aqui o teste na DGP. Quando terminamos o fluxo, que fomos lá, consultamos o processo, na mesma hora a gente viu o processo, os despachos que tem no processo, tudo assim, a um clique. Então, muito mais fácil, né? Vai ser um ganho de tempo imensurável para a gente, vai ser ótimo. E para o servidor também, que vai ter mais transparência, né? Só completando aí, Jean, veja, uma outra etapa, que aí depois vai ser uma decisão institucional, né, que tem que ser tomada, é a questão dos processos existentes. Se o SEI é uma ferramenta que está preparado para receber um outro processo digitalizado. Então, por exemplo, todos esses processos que tramitaram antes do SEI, eles futuramente, né, em outro projeto, uma outra etapa, sendo institucional, podem ser parte do SEI, para consulta, e aí ele vai para o acervo digital. Então, ele vai ser digitalizado e vai fazer parte do acervo digital do SEI. Né? E o SEI ele já vai possibilitar, já para os processos novos, né, com assinatura digital, o servidor vai poder assinar com seu acesso, token de acesso, vai poder assinar com seus tokens ou com seus certificados lá de assinatura digital. Né? Então, a partir do SEI fica sendo 100% digital, né? E o armazenamento do processo também. E se precisar, né, e aí vai ser uma exceção, acredito, você pode gerar o PDF, todo o processo, imprimir ou arquivar de outra forma. Mas ele tem essas possibilidades. Então, esses processos já existentes, futuramente, aí tem que ser uma decisão institucional, mas o sistema já está preparado para você colocar esses processos para dentro do SEI, para facilitar a questão de busca, de arquivo, e até guarda desses processos antigos. Tranquilo, pessoal. Vamos passar para a segunda etapa da apresentação. Carol, quer compartilhar aí sua tela? Sim, só um momentinho, viu? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Carol. Pronto. Eu vou desativar aqui a câmera, que aí fica, eu acho que fica mais difícil de travar. Só um pouquinho. Pronto. Como o Hamilton adiantou, a intenção aqui não é mostrar como é que funciona o SEI, né? Mas falar basicamente quais são as principais diferenças, né? Quais serão as principais diferenças entre a solicitação de progressão por mérito por capacitação hoje e assim que o SEI foi implantado, né? E também o incentivo à qualificação, já que vai começar por esses 3 processos. Hoje, o fluxo atual, né, de progressão por mérito é o seguinte: o servidor, ele entra no site da instituição, ele baixa o requerimento, né, o requerimento geral, que é utilizado para abrir todos os processos, e o formulário de avaliação da chefia, ele
providencia o preenchimento desses 2 documentos e segue para coordenação de gestão de pessoas de sua unidade, certo? Para poder solicitar a abertura do seu processo de progressão por mérito, certo? A gestão de pessoas, né, de sua unidade, ela providencia a abertura do processo. Normalmente, a gente até instrui o servidor para adiantar, né, o fluxo. A gente instrui o servidor a já chegar com esse formulário de avaliação preenchido pela chefia imediata, mas isso nem sempre acontece. Então, por vezes, a própria gestão de pessoas, quando recebe o requerimento, ainda precisa despachar o processo para a unidade do servidor, para que a chefia imediata preencha, né, o formulário de avaliação. Uma vez que está tudo certinho, né, que está o requerimento ali preenchido, o formulário também, a gestão de pessoas da unidade, ela precisa fazer uma situação funcional, né, que é um breve histórico do servidor, do nível em que ele está, a partir de quando ele tem direito à progressão, e também emitir um formulário, um histórico, na verdade, de afastamentos do servidor para compor esse processo de progressão. O processo é encaminhado por malote, né, vamos tirar aqui o tempo de pandemia em que os processos estavam sendo tramitados por e-mail, mas o normal é que o processo seja tramitado pelo malote, chegue na reitoria, a reitoria, a DGP, no caso, faz a análise de todo o processo e aí segue, né, para emissão de portaria e lançamentos em sistema, certo? Depois de tudo isso, a gente precisa encaminhar, né, a DGP precisa encaminhar esse processo para o técnico de arquivo, que providencia o lançamento desse processo, né, dos processos dos servidores no AFD, né, que é o Assentamento Funcional Digital, e depois disso ele providencia o encaminhamento para o setor de arquivo, colocar o processo na pasta funcional do servidor, certo? O que vai mudar com o SEI é que o próprio servidor ele vai ser o responsável por abrir o seu processo de progressão, certo? Ele vai entrar no SEI, vai anexar o requerimento, anexar o formulário de avaliação, e ele próprio vai encaminhar o seu processo para a sua chefia imediata, né? Despachar o processo para a sua chefia imediata fazer o preenchimento do formulário de avaliação. E aí o trâmite vai ser, a chefia imediata do servidor preenche o formulário de avaliação no próprio SEI, devolve o formulário para o servidor verificar sua nota, né, verificar se concorda com a avaliação e assinar o documento no SEI. E depois o fluxo o servidor, né, despacha o processo para a unidade de gestão de pessoas do campus, para a unidade de gestão de pessoas providenciar os documentos que eu já listei anteriormente, né, que é a situação funcional, histórico de afastamentos, e aí mandar para a DGP. Isso tudo pelo sistema, né? Acho que basicamente o maior ganho, né, além do tempo, né, que eu acho que os processos vão ser tramitados muito mais rapidamente, né, pelo SEI, tira-se essa parte de precisar escanear o processo para colocar no AFD, de precisar levar esse processo para o setor de arquivo para colocar na pasta funcional, porque vai ficar ali arquivado no SEI, né, no sistema de processo eletrônico, né? Basicamente, o fluxo de progressão por mérito no SEI vai ser esse. Aí vamos passar para o processo de progressão por capacitação, que hoje funciona na seguinte... Oi. Só um adendozinho aí. A questão dos modelos de documentos, todos esses modelos desses documentos que você vai precisar preencher, eles já vão estar dentro do SEI. Então, um outro ganho que vai ter é a questão da padronização. Então, o servidor, ele entra no SEI, escolhe o modelo de documento que ele quer. Um requerimento. Ele escolhe o requerimento, só faz preencher os dados dele, porque o modelo já está ali pronto. Então, já evita de você ir para um Word, para outra ferramenta, para depois inserir dentro da ferramenta. Então, você usa os modelos que vão estar no próprio SEI. E o SEI, dentro dele, tem um editor de texto também, que você consegue fazer a edição. Tela seguinte, Carol vai mostrar. Pronto. Pronto. O fluxo atual, né, de progressão por capacitação o servidor solicita a abertura do processo, vai
na unidade de gestão de pessoas do seu campus, apresenta o requerimento e certificados, né? Esses certificados, normalmente, quando eles não têm em código de autenticação online, eles precisam ser, o servidor precisa levar o certificado original e a cópia, né, para autenticação. A gestão de pessoas autentica, abre o processo, coloca a documentação necessária, encaminha para a CIS, né, da unidade, que é a Comissão Interna de Supervisão da unidade. A comissão analisa, emite o seu parecer, devolve para a unidade de gestão de pessoas do campus. Se tiver tudo certinho, a unidade de gestão de pessoas já encaminha para DGP, né? No caso, CGPP e DGP, que é a Coordenação de Gestão de Pagamento de Pessoal, que providencia, no caso, a emissão de portaria e os lançamentos em sistema, né? E aí o fluxo é o mesmo da progressão por mérito, né? A gente emite portaria, cálculos, lança no sistema, manda para a pessoa responsável por lançar o processo no FD e depois disso a pessoa manda para o setor de arquivo para colocar na pasta funcional do servidor, né? E aí, o fluxo de progressão no SEI vai ser, como eu disse também para o processo de progressão por mérito, o próprio servidor vai abrir o seu processo, né? Ele vai no SEI, vai lançar o requerimento, que, como o Melk disse, existem alguns modelos de documentos que já estão disponíveis no SEI, como, por exemplo, o requerimento, o formulário de avaliação de mérito. Mas, quando o modelo não estiver disponível, eu vou mostrar mais na frente para vocês, é possível fazer o upload, né? Anexar um documento do seu computador no SEI, selecionando o tipo de documento externo. E aí o servidor vai colocar o requerimento, vai fazer o upload dos certificados, e o fluxo vai ser ele despachar esse processo para a gestão de pessoas, a gestão de pessoas despachar o processo para a CIS, depois que colocar a documentação necessária, a CIS fazer o seu despacho, e se deferir, né, se concluir pelo deferimento da progressão, já encaminha direto para CGPP/DGP, né? No caso, não precisa voltar para a gestão de pessoas, para a gestão de pessoas encaminhar para a gente. E eu acho que já dá para a gente começar a mostrar o sistema, né, Simaia? Como é que vai funcionar para o servidor? Sim, sim. E se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando aqui no chat, que eu vou tirando, que eu estou acompanhando, enquanto o Carol fala. Pronto. Se eu não me engano, Carol, o Wellington parece que tinha levantado a mão aí. Quem? O Wellington. Ah, sim. Não sei se ele quer se manifestar. Wellington? Bom, então, Continua, Carol. qualquer coisa ele levanta novamente, Carol. Pode dar prosseguimento. Pronto. Daqui a pouco a gente vai abrir o sistema só para mostrar para vocês, pelo menos assim, o layout, né? Como é que vai funcionar para iniciar um processo, como é o fluxo lá dentro, mostrar pelo menos por cima para vocês irem se familiarizando. Mas, basicamente, a gente vai abrir o SEI, vai clicar em iniciar processo no menu da lateral esquerda, vai escolher o tipo de processo. Quando a gente já usou, né, aquele tipo de processo, ele já vai aparecer aqui embaixo, como está aparecendo na tela para vocês, né? Já vai ficar uma espécie de histórico dos processos que você costuma abrir, né? Caso não esteja, é só clicar aqui nesse maisinho, né, que a seta indica, ou digitar a palavra-chave, né, para fazer a busca do processo. Escolher o tipo de processo, no caso, progressão e promoção. Passa para frente, né, clica no tipo de processo escolhido e passa para frente para fazer a capa do processo, digamos assim. E aí, nesse momento, a gente vai informar a especificação do processo, no caso, progressão por mérito ou por capacitação. A gente vai informar qual é o assunto, né, que já vai estar ali disponível, uma lista de assuntos para você selecionar, no caso vai ser progressão funcional. Você vai escolher o interessado, no caso, é quem está abrindo o processo, né? E vai também selecionar... Pode falar, nesse campo aí, inclusive, quando você coloca, por exemplo, sua inicial, se ela colocasse, Carol, colocasse Ana, K, aí já iria aparecer todo mundo que tivesse nome parecido com Ana Carolina, e você ia só selecionar. Completar, né?
Completar não, selecionar isso. Pronto. Escolhe o nível de acesso. No caso, essas informações vocês vão ter disponíveis no curso que a Alexandra até colocou o link aí no chat, que é o curso Sei Usar. Ele fornece um manual, é interessante até que os servidores eles baixem esse manual, né? Principalmente no início, né? Quando o Sei começar a ser utilizado, para ficar consultando o manual, o que é que significa cada coisa. O nível de acesso restrito é quando tem informações, aliás, uma das hipóteses, né, para a utilização do nível de acesso restrito é quando as informações que vão estar ali no processo, elas são informações pessoais, que é o caso do processo de progressão por mérito, por capacitação. Ali nesses processos tem dados pessoais de vocês, né, como contra-cheque, por exemplo, enfim. E aí é importante que o nível de acesso seja restrito, né? E aí, uma vez que vocês selecionaram o nível de acesso restrito e selecionaram a opção, né, hipótese legal, informação pessoal, é só clicar aqui no cantinho em salvar. E aí está feita a capa do processo, né? A próxima tela que vai aparecer é essa. O número do processo disponível aqui no cantinho esquerdo, né, superior esquerdo. E aqui todos esses botõezinhos que, se vocês passarem o mouse por cima, eles vão explicar o que é que faz cada coisa. No caso desse primeiro botãozinho aqui, incluir documento. E aí, como é que vocês vão fazer? Como vocês fazem já com o processo físico, né? O que é que eu preciso quando eu for abrir o processo de progressão por mérito, como eu citei? Precisa do requerimento e do formulário de avaliação, não é isso? Então, a gente clica aqui em incluir documento e escolhe a opção, o tipo de documento que se deseja incluir, né? No caso, o requerimento é o primeiro documento que eu desejo incluir nesse processo. Clico aqui no tipo de documento que eu quero, passo para frente para gerar o documento, a gente preenche as informações. A descrição, vocês podem colocar na descrição que é requerimento de progressão por mérito ou requerimento de progressão por capacitação. A descrição é como o documento vai aparecer aqui nessa lateral esquerda, certo? Um interessado, a classificação por assunto. E aí preenchem mais uma vez o nível de acesso desse documento específico que está se colocando, né? Documento restrito por ter informação pessoal. Salva o requerimento. Assim que a gente salva, o SEI ele vai mostrar para vocês o formulário, né? O requerimento padrão, que é o que vocês vão precisar preencher. Como é que vocês vão preencher esse documento? Clicando aqui em cima no menu superior, né? Em editar conteúdo. Então, como o Melk disse, né, o SEI fornece alguns modelos de documentos, e um desses modelos é o requerimento geral. Ele já vai sair aqui, assim que vocês gerarem o documento, esse documento já vai sair com algumas informações que eu apaguei, porque, enfim, eram informações pessoais minhas, mas assim que vocês gerarem, já vem o próprio sistema já vai trazer, por exemplo, o nome, celular, o e-mail, o cargo, o setor de lotação, o campus. E aí as informações que o documento não traz ou não trouxer, vocês podem preencher, né? E aqui vocês vão preencher também, por exemplo, no caso do processo de progressão por mérito, a opção, né? Progressão por mérito no requerimento. Uma vez que vocês preencherem tudo, editarem o conteúdo do documento, vocês vão salvar o documento, certo? Salvar as alterações. Se vocês não forem mais fazer nenhuma edição no documento, vocês podem já assinar o documento, certo? No caso do requerimento, não há necessidade, não é um documento que tem necessidade de que outra pessoa, digamos assim, homologue as informações ou edite as informações. Então, vocês já podem, a princípio, assinar o documento, porque ele não vai ser mais alterado. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né? Quando o documento que você quer inserir no processo, ele não está nessa listinha, quando é um documento, por exemplo, que está no seu computador, como é o caso de um certificado de progressão por capacitação, por exemplo, vocês vão escolher o tipo de documento externo, certo? E aí, na hora aliás, dando continuidade, né, ao processo de progressão por mérito, vocês vão escolher o segundo documento necessário, né? A gente já colocou o requerimento e agora a gente precisa colocar no processo o formulário de avaliação de desempenho. Eu escolho aqui o tipo de documento, seleciono a avaliação de desempenho,
E aí, nesse momento, é necessário que vocês prestem atenção que, ao contrário do requerimento, que ninguém mais vai precisar editar e que pode ser assinado, toda vez que um documento ele precisar ser editado por uma outra pessoa, ele não pode ser assinado. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão editar o conteúdo desse documento, inserindo as informações que o documento pede, como, por exemplo, data de admissão, a data da última progressão por mérito, a portaria da última progressão por mérito. E uma vez que vocês preencherem, né, esse formulário, vocês vão apenas salvar, certo? Aqui eu coloquei, né, chamando a atenção, o documento somente poderá ser assinado quando todas as edições forem concluídas. Como esse documento vai seguir para a chefia de vocês, então ele não pode ser assinado ainda. Salva o documento, e aí é algo que vocês também, com o tempo, vocês vão acabar se acostumando, se habituando a fazer, que é incluir o documento em um bloco de assinatura, e a gente precisa fazer isso toda vez que que uma outra pessoa vai precisar editar o documento, a gente precisa incluir aquele documento específico no bloco de assinatura, né? E aí você inclui esse documento, disponibiliza para a sua chefia imediata, e sua chefia imediata vai abrir o formulário de avaliação, preencher com as informações e assinar. Uma vez que a chefia assinar, esse documento não estará mais passível de edição, apenas de assinatura por outras pessoas, no caso, pelo interessado, pelo servidor interessado, né? Uma vez que eu coloquei, né, o documento no bloco de assinatura para a chefia editar e poder editar e assinar, eu vou encaminhar esse processo, enviar esse processo para a sua chefia imediata. E aqui é o botãozinho que a gente seleciona, né, que fica nesse menu superior, que é por esse botãozinho que a gente envia, no caso, o processo para um outro setor, para o setor da nossa chefia, para que nossa chefia possa visualizar o documento, preencher e assinar, certinho? Nesse momento, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem se manifestar. Do contrário, eu vou entrar no SEI só para a gente ver mais ou menos como é o layout do sistema. E aí eu posso simular a abertura de um processo. Carol, o Elton está com a mão levantada aí, novamente. Desculpe, naquela hora chegou o docente, aí eu tirei, eu terminei me atrapalhando. No caso a gente vá incluir, por exemplo, D403 para D404, se houver uma inconsistência, o SEI tem como puxar essa informação do CIAP, de outros sistemas, para não ocorrer os erros que a gente às vezes comete nessas progressões? O que você acha? Ou as pessoas que trabalham na TI, né, possa... Eu acho que acredito meio que que pode, não, né? viu? Porque o SEI não é ligado. Lembre-se que quando esse processo for aberto, ele vai passar pela CGP do campus ou pela DGP, no caso, na reitoria, para fazer análise da situação funcional. Vai ser aí que a gente vai conferir se está correto ou não a solicitação do servidor e emitir a situação funcional. Tá ok. É isso mesmo, Simar. O processo, essa questão da análise, é o setor quem vai verificar. E aí ele, constatando a inconsistência, ele corrige ou solicita a alteração, né? O processo, alteração no documento, o servidor altera e devolve normal o processo. Mas agora vai ser bem mais rápido, né? Porque você já recebe o alerta que tem um documento para você fazer alguma alteração, você já faz, devolve na mesma hora e já está lá no setor de novo. Tá, obrigado. Carol? Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela do Ok. SEI. Prontinho, só para mostrar para vocês, né, como vai funcionar como é o layout, né? Aqui é a tela na verdade não é a tela inicial é só um pouquinho.
A tela inicial é essa daqui, onde a gente vai ver todos os processos que estão na unidade, né, que foram enviados. No caso do servidor querer abrir um processo, o menu lateral é esse, né, da esquerda. Clica em iniciar processo. Como eu disse, se o processo já tiver sido utilizado, se o tipo de processo já tiver sido utilizado, vai ficar aqui o históricozinho. Do contrário, se a gente não encontrar, a gente pode clicar aqui nesse mais para ele mostrar todos os tipos de processos disponíveis. Ou então a gente pode usar o campo de pesquisa, né? E colocar a palavra-chave, por exemplo, progressão. Cliquei no tipo de processo desejado, especifico, né? É como se eu estivesse fazendo a capa do processo, progressão por mérito. Seleciono, né, o assunto, digito quem é o interessado, no caso sou eu. E seleciono o nível de acesso. No caso, eu tenho que escolher a hipótese legal, que são várias as hipóteses, mas no caso vai ser informação pessoal. É um processo restrito por ter informações pessoais. Clico em salvar e está feita a capa do meu processo, certo? Assim que a gente salva o processo, o SEI nos encaminha para essa tela. Né? Aqui é como se só tivesse a capa. O que é que eu vou fazer agora? Incluir os documentos necessários, né, para a tramitação do meu processo. O primeiro documento necessário é o requerimento. Carol, só interrompendo aí antes de tu entrar nessa parte do documento. Oh. Nesse momento aí, caso o servidor tenha alguma dúvida e não saiba o que proceder, né? Aí, do lado do número do processo, tem como se fossem uns discos um em cima do outro, né? Isso aí é a base de conhecimento. Ainda, eu acho que não vai ter tem uma cadastrada aí, mas aí é onde é que vai ter os manuais, né? O fluxo. Aí a pessoa vai entrar e vai saber como fazer aquele procedimento, né? Se ele tiver alguma dúvida. Então, você só clica na base de conhecimento, lá vai ter os links dos vídeos, dos manuais, ensinando como você fazer esse procedimento de progressão. Viu? Só esse alerta. Prontinho. A gente clica em incluir documento. Como eu disse, né, na primeira parte, na hora de fazer a capa, assim como o tipo de processo, a gente também pode ou clicar no maisinho para ver todos os tipos de documentos disponíveis aqui, ou usar o campo de busca. Ou então vai ficar aqui já no histórico os tipos de documento que a gente utilizou. No caso, eu preciso do requerimento para começar esse processo, né? Começar a montar o processo. Então, eu clico em requerimento, digito as informações desse documento, que são as informações que vão estar disponíveis aqui nesse menu esquerdo. No caso, requerimento, a descrição do documento, interessado eu, classificação por assunto, petição de direitos, restrito, né? Uma vez que também o requerimento tem informações pessoais. Salvei. E agora ele vai me mostrar o modelo de documento que já está disponível no SEI, né? Quando a gente baixa o requerimento, o sistema ele já traz algumas informações, né? Como, por exemplo, nome, telefone, e-mail, setor, matrícula. O que ele não trouxer de informação, vocês podem preencher. Ou se não for necessário, pode apagar, né? Venho aqui, seleciono o que eu desejo, né? Progressão por mérito. E aí eu não preciso deixar disponível para outra pessoa mexer, né? Como eu disse, como o requerimento só o servidor quem precisa editar, eu já posso aqui assinar, né? E uma vez que eu assino o documento, como eu também falei, não tem mais como esse documento ser editado. Deseja salvar as alterações e assinar, ok. E aí, nesse momento, a gente vai digitar a senha de acesso ao SEI, né? Que é a mesma senha de acesso ao SUAP. Travou aqui, para mim. Continua em requerimento. Eu acho que ele vai... Deve ser a internet. Para mim eu estou na tela de assinatura do documento. Mas ele congelou em requerimento. Não, é porque ele abre uma tela por fora. Aí deixa eu compartilhar.
é o tipo de apresentação que eu escolhi. Realmente eu coloquei só uma janela. Deixa eu compartilhar de novo tudo. Voltando, né? Onde era que eu estava? Que eu não lembro mais. Você estava falando que, como era um documento que não precisava ser editado, você já ia salvar e assinar. Ah, pronto. Eu estava em edição de conteúdo. Então, foi quando ele abriu uma outra tela, né? Eu cliquei no menuzinho para editar o conteúdo do documento. Coloquei, digamos aqui, que eu coloco as informações que são necessárias, né? O SEI, ele já traz algumas informações. O meu nome, o celular ele já vai trazer, o e-mail ele já vai trazer. Cargo, setor onde eu estou, as informações que não estiverem aqui, que forem necessárias, vocês preenchem por fora. E aqui, assim como no requerimento, seleciona, no requerimento físico, no caso, seleciona o que é que você quer naquele processo, né? Progressão por mérito. Como esse documento ele não precisa mais ser editado por ninguém, eu já posso assinar. E aí eu assino, deseja salvar as alterações e assinar, ok. Ele vai abrir a tela, né, de assinatura que a gente assina ou com a senha de acesso ao SEI, que é a mesma senha do swap, ou com o certificado digital, certo? Pronto. Assinei o documento vai aparecer aqui na lateral para mim. E aí, sempre que eu quiser acessá-lo, é só clicar sobre ele, né? E aí, qual é o outro documento que eu preciso inserir nesse processo para poder enviar para minha chefia, né? O formulário de avaliação. Então, eu venho aqui em incluir documento, novamente. Seleciono o tipo de documento ou digito uma palavra-chave para encontrá-lo, né? No caso, avaliação de desempenho TAI. E aí, coloco os dados, né, daquele documento. Por exemplo, que documento vai ser esse? É a avaliação de desempenho, a descrição do documento. Interessado eu, no caso, o assunto, selecionei. E um documento também restrito, hipótese legal, informação pessoal. Preenchidos todos esses campos, eu salvo para o SEI gerar um modelo de documento para mim, certo? Uma vez que o SEI gerou o modelo de documento, eu vou aqui em editar e edito as informações necessárias. Por exemplo, ele já trouxe algumas informações, como meu nome, minha matrícula, meu cargo, meu setor. E as informações que ele não trouxe, eu tenho que preencher. Então, qual a data de admissão? Data da última progressão. Portaria da última progressão. Uma vez que eu selecionei tudo isso, né, que eu coloquei todas essas informações, e coloquei também aqui minhas informações, né, embaixo, eu vou salvar esse documento. Se vocês estiverem lembrados, eu não posso assinar, porque se eu assinar, minha chefia não vai mais conseguir alterar o documento e ela precisa, né, alterar o documento para colocar a minha pontuação. Então, eu salvo o documento. E aí, o próximo passo é disponibilizar esse documento específico para minha chefia preencher e assinar. E aí, é nesse momento que eu venho aqui no menu e clico em incluir em bloco de assinatura. E aí, o bloco de... Vamos supor que minha chefia está na diretoria de gestão de pessoas. Então, eu vou selecionar o bloco diretoria de gestão de pessoas. Se por um acaso a chefia não estivesse aqui, o bloco não estivesse criado, a gente poderia vir aqui e criar um novo bloco, certo? Mas vamos supor que minha chefia está na diretoria de gestão de pessoas e eu preciso disponibilizar especificamente o formulário de avaliação para ela. Então, eu seleciono, né, a avaliação de desempenho, o formulário, coloco no bloco da diretoria de gestão de pessoas e clico em incluir e disponibilizar. Esse documento agora está no bloco de assinatura da diretoria de gestão de pessoas para que meu chefe imediato possa editar e assinar o documento, certo?
E agora o próximo passo é enviar esse processo para o setor no qual está lotada a minha chefia. No caso, eu clico aqui sobre o processo, para ele me trazer aqui para esse menuzinho de novo. E venho aqui em enviar processo e seleciono o setor para onde esse processo vai seguir. Que no caso vai ser a DGP, né? Clico aqui na unidade, diretoria de gestão de pessoas. E prontinho. Basta agora enviar. Assim que eu enviar, esse processo já vai estar disponível. Assim que a minha chefia abrir o SEI dela, né? Ela já vai conseguir visualizar no menu, que é esse menu aqui que a gente viu no início, em documentos, aqui em processos, aliás. Ela já vai conseguir visualizar no menu dela o processo, né, que eu enviei e o documento que ela precisa preencher e assinar. Basicamente é isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? O Mel que tinha levantado a mão aí, mas baixou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Temos mais ainda uns 10 minutos para tirar as dúvidas com os convidados. Pode ser pelo chat ou pode ser aqui abrindo o microfone, fica à vontade. Só reforçando, Heitor e Carol e demais, né? A ideia, como a gente tinha falado, né, é mostrar a novidade que vai vir futuramente, né? Então, em breve a gente vai disponibilizar nos canais oficiais tutoriais, vídeos, até como o Melco falou aí, né, no próprio SEI vai ter uma base de conhecimento onde vocês vão ter acesso, né? Então, é isso que a gente vai mostrar que vai vir no futuro, né? Um futuro já próximo. Ou agora em dezembro para janeiro a gente está com a intenção de já fazer a divulgação desses novos fluxos para toda a comunidade. Mas em breve a gente vai divulgar aí nos canais qual é o momento que a gente vai lançar aí na plataforma do SEI esses novos processos institucionais. Aí, então, eu acho que a gente já pode liberar aí para dúvidas, perguntas, já para finalização. Isso, já tem até uma pergunta aqui de Jane, né? Primeiro ela disse que não tinha nenhuma dúvida, tinha ficado bem claro, porém depois ela perguntou quando realmente vai começar efetivamente, né? A implantação aí do SEI. Desculpa, Heitor, só para avisar a Liana que a câmera dela está aberta. Eu não sei se ela percebeu que está aberta, só para... Porque às vezes a gente, sem querer, abre o áudio, abre a câmera e não... Isso, Alexandre, verdade, obrigado. Avisa, mas fiquem à vontade, viu, gente? Jane perguntou quando vai começar efetivamente, não foi? A gente vai iniciar primeiro aqui na reitoria, teste piloto, né? A partir de 15 de dezembro, se eu não me engano a data. E depois que a gente vai encaminhando para os campos, mas por enquanto é só na reitoria. Esses processos, né, que a gente acabou de colocar. Pronto, acho que a resposta de Jane conseguiu ser respondida. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu vi que Iago perguntou aqui também sobre as progressões, mas Nailane já respondeu para ele. Fique à vontade. Alexandre. Talvez seja uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Claro que, como é planejamento, a gente sabe, não tem vamos dizer assim, não tem o rigor da gente ficar cobrando, né? Mas acho que é importante, né? Eu acredito que a equipe, né? A equipe da DGP, a equipe da DGTI, né? Enfim, as pessoas que estão envolvidas com a implantação do SEI, né? Que a gente sabe que é um quantitativo de pessoas bem, né? Um número bem interessante, né? A pergunta seria se conseguiria, assim, dar uma previsão, né? Caminho feliz, volto a dizer, não é a título de cobrança, ninguém vai ficar cobrando, vocês disseram naquela live que ia ser 2 meses, 3 meses. Não, é só para a gente ter uma expectativa, né? Que a gente sabe que vai ter o piloto vão ter algumas correções para serem feitas e tal, e aí vão começar ciclos efetivamente com algum documento, com algum processo. Aí vocês conseguem, assim, não é estimar, volto a dizer, a vontade que vocês
tem, né, e pelas coisas que vocês estão enfrentando até aqui, vocês conseguem dizer assim, olha, no ritmo que as coisas estão indo, a partir de tal mês, eu acho que a gente consegue, né, girar, colocar outros fluxos e coisas nesse sentido. Mas volto a dizer que fique muito claro, não é aqui efeito de cobrança, ninguém está assinando contrato dizendo que se passar daquela data vai ter multa, juro e correção, não, ok? A gente sabe que tudo é novo, né, que tem coisas que, enfim, né, mas pelo que vocês já enfrentaram, né, conseguem fazer assim uma perspectiva, olha, se a gente conseguir resolver as coisas do jeito que a gente vem resolvendo, tal mês acho que a gente consegue começar a colocar tal fluxo num campus ou tal fluxo, né, numa outra área que não seja a de gestão de pessoas, por exemplo. Opa, eu respondo a essa. É o seguinte, a gente, como o Simaia falou, né, a gente tem uma previsão de começar um fluxo aqui na reitoria em dezembro, né, por volta aí dia 15, e dando tudo certo, né, vai aguardar alguns processos em piloto aqui na reitoria, até para a própria DGP ter mais propriedade nos fluxos, né, e dando tudo certo, a gente vai liberando aos campos gradativamente, né. Mas a previsão que Simaia falou é o que a gente está trabalhando em cima dessa. Claro que nesse meio tempo pode acontecer algum problema técnico ou algum outro problema que não foi mapeado e a gente estende, né? Mas assim, de antemão, bora pensar assim no pior cenário, né? Nesse início de ano já vamos começar a usar esses processos de janeiro para fevereiro. Mas a previsão é essa que Simaia falou. Obrigado, pessoal. É aquele negócio, é um processo interativo, né, incremental. Então, a gente tem a noção do todo, é um sistema complexo, grande. Para vocês terem uma ideia, na média, nas outras instituições, ele está girando em torno de 2 anos para ele ficar rodando completo, né, todos os processos das instituições. Estão demorando uma faixa de 2 anos para conseguir colocar todos os processos em todos os setores. Então, a gente tem esse piloto, esse primeiro ciclo, né, que a gente chama, que é o ciclo da DGP, que vai colocar esses 3 processos. Em paralelo, a gente já começou um trabalho com a pessoal da administração, né, da PROAD, né, e já vamos iniciar agora o piloto com os processos da PROAD. Então, vai lançar os processos da DGP, né, esse piloto. Em paralelo, a DGTI e a comissão, né, da reitoria vai trabalhar no lançamento dos processos prioritários da PROAD. Né? Vão ser mais 3 processos. E assim a gente vai avançando. Né? E aí, quando isso estiver já redondo, funcionando, aí a gente vai partir para o campus. Né? Porque a maioria dos processos vão ser similares, né? Então, a gente homologando esses processos aqui, o campus já vai praticamente ser bem mais rápido a implantação. Né? Vai depender só de treinamento de pessoal, praticamente. Pronto, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida, temos mais uns 5 minutinhos para a gente poder abrir para os convidados para as considerações finais e depois poder entrar na última sessão do dia. Hamilton abriu a câmera aí, falou algo? Não, tranquilo. Só aguardando aí, pessoal. Abro então para os convidados, se quiserem falar as considerações finais aí, fica à vontade. Carol, Hamilton, Simaia. Opa. Simaia? Oi. Vamos fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer principalmente a você, Carol, que estava de férias e se disponibilizou a fazer a apresentação. Muito obrigada. Agradecer publicamente. E dizer a todos vocês que parece uma coisa muito difícil, assim, inicialmente. E a gente sente dificuldade, é verdade, mas todo o processo, ele é assim. Foi assim com o CIGEP, foi assim com tudo que a gente usa, né? É uma coisa muito nova, mas que dá certo e que vai ser melhor para a instituição, vai ser melhor para nós servidores, e o processo vai ficar muito mais transparente. Então,
Pode parecer difícil, mas não vai ser tão difícil assim, não. E a gente vai estar à disposição para ajudar, né, aqueles que necessitarem. Um abraço a todos. Obrigado, Simaia. Para Hamilton. complementar aí o que Simaia falou, né? Agradecer a participação de todos. É importante frisar, né, que esse procedimento é um procedimento que a gente precisa de apoio de todos, né? Então, todas as áreas envolvidas, todos os servidores que também estão envolvidos, tanto como consumidor do serviço, como que vai fazer a gestão. Então, como eu falei ontem, né, na questão de transformação digital, né, que é um processo de transformação digital, é uma ida sem volta. Então, a gente está indo para um novo patamar, para um novo procedimento institucional, né, para uma nova era totalmente digital. Então, para ir para essa nova era, né, como eu tinha falado, a gente tem que ir de passos curtos, mas numa perspectiva de um benefício grande lá na frente, né? Então, de antemão, agradecer a todos. Em breve a gente passará novidades aí nas mídias institucionais sobre o funcionamento e a implantação do sistema. Carol, quer falar a última palavra? Fique à vontade. Sim, apenas reforçando, né, repetindo o que Simaia falou, realmente, a princípio parece complicado, mas na medida em que a gente vai utilizando, a gente se sente muito mais familiarizado e vê que é muito mais simples do que parece, né, nenhum bicho de sete cabeças, né? E eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu, mas nesse mais de 1 ano e meio que nós ficamos em casa, em trabalho remoto, eu senti que meu trabalho, ele foi ele teve muito mais eficiência com os processos sendo recebidos por e-mail, em todos os aspectos. Os processos eles puderam tramitar com mais rapidez. Quando as pessoas precisavam de algum documento de processo aberto há alguns meses, era muito mais simples de a gente localizar o documento e enviar. E isso tudo por quê? Porque nós tínhamos os processos digitais. Né? Hoje, um grande gargalo da gestão de pessoas é quando nós precisamos de processos que não estão ali nas nossas mãos, que já estão arquivados, que a gente precise ir até o setor de arquivo, para localizar em pasta de servidor, não é fácil. Nós temos mais de 1.000 servidores, são muitas pastas, pouquíssimos servidores no arquivo, né, para localizar esses processos. Então, assim, as coisas demoram muito mais. Então, eu olho com muito otimismo para o SEI, né? Eu acho que nossas vidas serão facilitadas e muito com a implantação do sistema. E é isso, é a gente olhar com esse otimismo. Eu acredito que nós temos, né, de ver com esse otimismo o sistema que está sendo implantado, porque por mais que pareça um tanto complicado a princípio ele vai vir para melhorar a administração, melhorar o fluxo de processos, enfim, melhorar nossas vidas, né? Perfeito, Carol. Pronto, e como já estamos um pouquinho, né, 3h30 em cima do horário, acredito que todos os convidados explanaram de forma bem transparente, todos os presentes também já puderam tirar suas dúvidas. Queria agradecer, né, novamente a participação dos colegas, servidores, convidados, dos que também puderam contribuir, como o Melco, Jean, o próprio Alexandre. Agradecer o nome da Prodi, né, de todas as diretorias que estão organizando esse evento. E todos presentes, informar para vocês que daqui a 10 minutos é um tempinho para a gente dar uma BBA, quem quiser poder participar da próxima sessão, né, que vai ser programa de gestão, que vai ser apresentado por um colega nosso também, Miro, né, vai explanar um pouquinho da temática que está bem recorrente no momento. Vocês podem ficar na sala, certo? Agradecer novamente a todos aí e até daqui a pouco. Obrigada, pessoal. Tchauzinho. Tchau.